E aí, galera, beleza? O bate-papo de hoje é muito, mas muito especial. Deixa eu te falar. Chama o teu pai, chama a tua mãe, chama o teu responsável. Coloca ele na frente do celular, da TV, do laptop, do iPad. Mas chama para conversar. Porque o bate-papo de hoje não é focado em conteúdo, mas focado nessa parte relacional. Eu tenho a alegria de compartilhar essa mesa e esse momento hoje com uma mãe que é médica, formada, né, através de um processo seletivo de âmbito, na época eu acho que era PSS, já era o Enem, era o vestibular. E nesse caso, ela se tornou mãe de uma aluna que também quis trilhar passos parecidos. Então hoje a gente vai conversar sobre esse momento, como ela enfrentou o fato de ser uma ex-pré-vestibulanda, médica hoje trabalhando em diversos locais, e agora tendo que acompanhar a sua filha, vivendo talvez com um pouco mais de ênfase por causa da pandemia, processos pedagógicos, emocionais e de organização de estudos semelhantes ao dela. Então, chama o teu pai e tua mãe para conversar com a gente hoje. E nesse caso, eu estou muito feliz de estar com a senhora aqui, doutora Valéria Nolasco, mãe da aluna, né, Clara Nolasco, segundo lugar geral no vestibular da UNIT, quinto ou sexto lugar geral no vestibular do SESMAC e hoje fera o FAO pela nota do Enem. Com vocês, doutora Valéria Nolasco. Prazer enorme aqui, Stephanie. Estar aqui, né? Que bom. Vamos lá. Que bom. Gente, olha só. Todo momento em que eu fiz parte de um pequeno momento dessa trajetória. E assim, era nítido a preocupação, o engajamento e a luta desta mãe nesse processo. Mas pensando um pouquinho na sua época de pré-vestibulanda, né? E pensando um pouquinho na época da sua filha, como é ser mãe de uma pré-vestibulanda, de um curso de alto nível? Com certeza é uma experiência muito pior do que ser vestibulanda. E no contexto atual, né? Porque eu acho que a gente tem a mania de... É natural, é cultural, é humano a gente querer comparar a nossa época com a de agora. Mas é totalmente dispensável, assim, não totalmente, lógico, tem coisas que não mudam. Mas hoje é muito mais intenso, é muito mais puxado, a pressão é muito maior. Tem a carga, toda a carga da cultural de hoje em dia, a pressão é muito grande, a autocobrança dela, não nós pais, né, para com ela. É muito grande, não só ela, tanto que o Brasil hoje é o país número 1 em ansiedade, né? Então, assim, imagine para quem está se preparando para um curso desse, que a gente sabe que é muita gente para poucas vagas. São vários, mas é um curso que a gente sabe que realmente tem que estar... São detalhes que faz você entrar ou você sair. O que eu acho interessante é que a senhora destacou um ponto que na vida do pré-vestibulando é muito crucial. A senhora disse assim, é muito mais difícil ser mãe do que ser pré-vestibulanda. E não comparando, porque não tem como comparar. Às vezes, a gente quer se colocar como régua. Isso. Acho que é o primeiro fator de ansiedade nos nossos filhos. Isso, de ansiedade e de atrito, digamos assim, né? Porque eu acho que o que aconteceu, vamos dizer, para né, que foram, você conhece, foram duas etapas, né? A primeira que não deu certo, a segunda que deu certo. A diferença foi exatamente tirar essa régua, desconstruir para poder reaprender as coisas de forma diferente. E isso foi o que deu uma diferença na relação também, mãe, filha, pai, filha. Porque na primeira etapa, digamos assim, a gente quer, às vezes, tem as expectativas nossas, os nossos conceitos, e a gente quer que eles enxerguem como verdade. E a gente teve que desconstruir, teve que aprender, entender que, na verdade, o processo é diferente, as pessoas são diferentes, né? O caminho é diferente, e aí todo mundo relaxou e conseguiu tentar se equilibrar no que podia. Então, o que aconteceu?
A nossa filha ela é muito responsável, você sabe, né? Ela é muito estudiosa, mas como a maioria o perfil desse estudante, eles se cobram demais. Então, é uma autocobrança absurda. E não vai ser a gente cobrando, então, e tem a nossa cobrança também. Então, a gente viu que não adianta. Não ia adiantar cobrar da forma que a gente estava fazendo. Então, a gente teve que voltar e ver onde poderia ajudar de outra forma, né? Foi quando ela foi conhecendo. Hoje em dia, a gente tem muito conhecimento, né? Foi a partir de você, do ano que teve com você, de entender como as coisas funcionavam. E, a partir daí, foi se ajustando. Então, ela passou um tempo com a Sassá, né? Isso, foi. Também. Então, o que aconteceu no segundo? Na primeira eu me envolvia, mas me envolvia mais na forma prática. Tá com dificuldade disso, né? Então, estuda, e a gente aprende que não é só estudo que leva à aprovação. São detalhes, realmente. É um conjunto de fatores que leva à aprovação. Porque base a gente sabia que ela tinha. Você acompanhou, ela tinha base. Então, não era só aquilo. Não adianta mandar estudar mais, fazer mais questões, ir para mais simulado. Tinha que ter outras coisas. Então, a partir da primeira etapa, que não deu certo, lógico, sofre todo mundo. Por isso que eu digo que é difícil em ser mãe, porque a gente sofre em ver o filho sofrendo, né? Então, é por isso que eu estou dizendo. Para o estudante, eu tenho certeza que, naquele período, meus filhos nunca tiveram problema de doença grave, então, nunca tive nenhuma preocupação maior. Senão, seria a situação mais estressante, digamos. Mas, eu posso dizer com toda certeza, para a família, o período mais estressante, mais intenso, foi esse período da preparação do Enem. É um desgaste emocional muito grande. Tem que ser uma doação. E, como você falou, tem que estar presente. Agora, tem que estar presente sem ser, como é que eu posso dizer, respeitando a forma dela pensar também. E aí onde é que eu acho que fica difícil, porque às vezes você enxerga, você acha, ou às vezes tem certeza que o caminho não é aquele, mas você tem que entender que ela tem que ir por ali, tem o jeitinho de como você chega, como você fala. Então, o que é que eu fiz? Eu fui ter conhecimento das coisas que estavam falando. Então, se a gente comprava um curso para ela de aprender a forma baseada em neurociência de como estudar melhor, eu assistia com ela ou eu assistia sozinha para entender o que estava acontecendo e poder falar as mesmas palavras do que ela estava aprendendo, né? Então, por quê? Eu tenho certeza. A gente como ser humano, de uma forma geral, é muito difícil a gente sair da nossa zona de conforto e desconstruir para construir. Então, da forma que a gente aprendeu a estudar, daquela forma, é difícil alguém falar assim, nem todo mundo tem a flexibilidade cognitiva, digamos assim, de chegar e falar, não, estão dizendo que ali essa outra forma aqui, mas eu sempre fiz assim, estava dando certo, porque eu vou mudar, né? Mas aí ela foi escutando e a gente foi conversando e eu fui estudando mais e fui tentando ajudá-la a exatamente essa flexibilidade de fazer diferente para ter resultados diferentes. E aí essa comunicação é que às vezes tem o atrito, às vezes não tem, você tem que ir muito pianinho para não chocar, né? Porque a linha de tensão é bem, bem fininha, qualquer coisa estoura. Porque eles estão no ápice do estresse, da ansiedade, né? E no ápice da adolescência, né? Exato, que é onde a gente sabe também, aí também fui estudar mais para poder, porque, é como eu digo, ninguém estuda à toa. A ciência está aí, está evoluindo, então eu estou apaixonada desde o processo em entender neurociência, né? Como o cérebro funciona, por que a gente faz certas coisas, desconstruir o mito de que faz isso porque é isso. Não, faz isso porque as conexões neurais ainda não estão formadas, e isso, aquilo, outro. Então, faz parte do desenvolvimento do adolescente, eles são adolescentes, e de encontro com os pais, porque faz parte, eles estão se autoafirmando. Então, você tem que entender que aquilo não é porque, seja ela como vestibulando ou meu filho mais novo, eles não estão fazendo aquilo porque são de pirraça, porque estão... Faz parte do processo. Então, quando você tem um conhecimento, fica mais fácil você lidar com a situação. Eu fico imaginando como é tentar se conter. Porque, assim, eu acho que ser mãe é muito mais completo do que ser pai. Dentro daquele organismo, eu só doei... que é você que está dizendo, né? Eu só doei 23 cromossomos. Toda a célula inicial que gerou
o indivíduo vem da mãe. E vocês têm uma expertise surreal. Eu digo para o meu aluno, sempre ouça a sua mãe. Porque vocês conseguem ver além, né? Vocês conseguem perceber que às vezes o investimento não é tão bom ou talvez está perdendo tempo ali, deveria olhar aqui. E o adolescente não, ele quer conhecer o mundo nos seus moldes. Isso. Então, tem que estar se controlando ali o tempo todo, mesmo entendendo que talvez se fosse por aqui, né, nas suas experiências e na sua vivência, talvez fosse muito melhor. Mas aí onde está, né? E se a gente fala, não aí é que eles fazem mesmo, mas eu vou por aqui. Não, mas isso aí não está certo, mas eu vou por aqui. Mas aí é o fato de você estar presente, eu acho que é a diferença toda. Você estar presente, mas presente de verdade, com um olhar atento. Né? Com um olhar atento às coisas. Deixar ele seguir o rumo, mas quando tiver, chega perto, devagar. Isso é que eu acho que é o difícil. Esse limite até onde você vai e você segurar. Não está certo. Não está certo, né? Mas, às vezes, a gente tem que confiar também, né? Tanto que, na primeira a gente se batia... Assim, eu achava que não estava fazendo a quantidade de estudo que era certo. Então, por que eu? Né? Quem sou eu? Eu só sou uma mãe, eu fui uma vestibulanda, né? E a outra coisa, a partir do momento que você chega e fala assim, bom... você fala, não, você entende e tem essa consciência. É o caminho dela. E, às vezes, a pessoa vai ter que sofrer e aprender, sofrer para aprender com seus erros. Isso dói muito na gente como pai, mas a nossa função também, às vezes, lógico, nada muito sério, né? Nada, diga, vou para né, vou usar droga, não disso. Eu falo assim, eu estou indo para esse caminho, eu acho que esse caminho está vendo que não está indo certo. Mas, às vezes, eles têm que aprender senão não aprendem. É isso que faz parte do aprendizado, né? Tanto que até nas questões, né, você tem que aprender com os erros, você tem que voltar. Você aprende, às vezes, muito mais com o erro do que com o acerto. Cientificamente falando, o cérebro, ele fixa muito mais os erros do que os acertos. Muito mais as coisas ruins do que as coisas boas. Exatamente. Né? Com o erro, a gente traz uma emoção muito forte, a frustração. Isso. E aí a correção daquele erro com a questão do impacto emocional faz com que aquele registro mental seja muito mais efetivo, muito mais rápido. Exatamente. Gente, eu estava de férias e aí eu, mexendo nos stories, aí passou o story da doutora Valéria. Aí tinha lá, O Cérebro Adolescente. Eu li aquele livro por causa da senhora. Foi mesmo? Foi, eu disse, caramba, eu tenho que ler esse livro. Eu não conhecia a existência dele. E aí você vai lendo e tem algumas coisas, porque eu também sou pai de uma menina de 16 anos. E às vezes ela olha para mim assim, eu odeio ter pai coach. E eu tenho que me controlar, porque assim, por incrível que pareça, eu sento, né, e tiro as dúvidas dela. Mas eu não tento ser coach. Acho que o que eu faço realmente por ela é construir uma rotina e conceder os meios para que ela vivencie e permitir que ela diga assim, pai, não está funcionando aqui. Pai, poderia ser dessa forma? E tentar, porque não é fácil. E aí a minha segunda pergunta para a senhora é, a senhora se sentia limitada em alguns momentos? Sim, total, né? Acho que ninguém tem a certeza de nada, nem o controla nada. Acho que a parte mais limitada que eu tinha é com o emocional. Apesar de a gente estar lá e a presença, o amor, o carinho, a atenção, isso é confortante para eles. Mas chega a um certo nível que, às vezes, você tem que pedir ajuda, né? Então, e ter um atendimento com um profissional, um psicólogo, uma terapia, eu acho que isso é fundamental para quem julga necessário e não ter o preconceito, né? Que a gente sabe que isso ainda tem muito preconceito e infelizmente, porque hoje em dia terapia é autoconhecimento, conhecimento é libertador, né? Lhe dá a identidade de saber o que quer e o que não quer. Então, nesse foi limitante. Bom, de matéria mesmo, eu não tinha a mínima ideia, porque não tem mais, então você tem que saber pedir ajuda, né? Como às vezes eu pedi até para você em algumas situações. Mas é mais basicamente nisso. O resto a gente ia fazendo com o amor que a gente tem, com o conhecimento que eu corria atrás para entender, né? Por exemplo, sono, né? A gente sabe, sono é inegociável. Por quê? Além de ouvir, eu também ia lá buscar por quê, né? Aí tentava conversar, convencer. E o mais interessante é que eu estou usando tudo isso para
no segundo, No né? segundo. De forma antecipada, porque eu não sabia, muita coisa eu não sabia. E faz parte, né? A gente vai se construindo, mas eu acho que o mais importante de todo esse processo, que todos nós aprendemos, ela aprendeu muito, ela evoluiu muito, e ela é de parabéns por quê? Porque ela teve a flexibilidade cognitiva de tentar fazer diferente, né? Ela se abriu para a oportunidade de fazer diferente. E aí foi, eu lhe digo, o ano que ela passou agora no Enem, ela foi o ano que ela estava mais leve, e estudando, vamos dizer, menos intenso, porque ela conseguiu liberar e entender que não precisava também ser aquele estudo todo, saber aceitar e testar de que o sono é inegociável, né? Porque não adianta você estudar muito se as 4 primeiras horas do sono é onde o cérebro ele descarrega o HD, como ele limpa o HD, né? As 4 primeiras horas, são os 2 ciclos, né? Metade e a metade. Então, se ele está descarregando o HD, é exatamente naquele momento onde ele está colocando na memória de longo prazo o que aprendeu. É o que você deu significado. Isso, né? E a segunda é a parte mais criativa. E não quer dizer que se você dormir tarde, você perde aquela primeira parte. Porque não adianta você estudar o tempo todo. Se você vai dormir tarde, estudar até meia-noite, 1 hora, vai dormir tarde e não vai guardar o que você estudou. Né? Então, conhecimento, eu acho que... É fundamental. Isso ela aceitou e foi fazendo e foi desenrolando, né? Esse primeiro estágio do sono REM é fundamental, né? O ideal é que o aluno ele esteja no sono REM às 11h30 da noite. Maior concentração de melatonina, maior atividade do hipocampo, limpeza, baixa de cortisol, diminui a questão do estresse, né? E nesse momento começa a construção de memória de longo prazo. Então, você tem que ter o conhecimento, que não adianta você ficar estudando. E se a gente não entende, ou se não tem alguém bom do lado que fale isso, né? Como você falava, tem que fazer atividade física, né? Que também é outro ponto. Eles vão só fazendo do jeito que aprenderam na escola e vão seguindo e vão se cansando e fazendo mais do mesmo e não estão aproveitando de forma efetiva o tempo que está gastando, porque é muito cansativo, né? Eu vou dizer para a senhora que dar aula para Clara era muito fácil, porque do tomo de 2 horas que a gente organizava para ela, eu acho que meia hora ela absorvia o conteúdo todo. Ela passava 1h30, então ela respondia 100 questões com a taxa de acerto de 95%. De todos os assuntos, durante todo o período que eu acompanhei. Então, ela era uma aluna, mesmo tendo vindo, né, do exterior, mesmo no contexto de pandemia, ela era uma menina que a gente costuma chamar de monstrinho, porque ela sabia muito e respondia muito. Então, ou seja, ela era realmente um monstrinho de vestibular, um mini adulto. E aí, para onde você, com certeza, eu vejo que você também foca nisso, que não é só aprender, não é só saber, né? A aprovação não está só em estudar e ter conhecimento. Tem que ser o conjunto todo. Tem que ter a estratégia de prova, você tem que ter a alimentação, qual o tipo de alimento que não vai dar o pico de insulina e depois vai deixar você mais bom durante, né? Que não deixa de ser uma estratégia de pós-prandial. A atividade física para você tá bem, né? Levar a todos os neurohormônios e hormônios que vai deixar você desperto. A luz que vai exatamente fazer cérebro. É de manhã, cortisol suba, melatonina desça, aquela história toda, né? Então, você tem que entender. Então, é todo esse processo. Ela fez meditação, ela fez atividade física, tudo isso que foi tentando diminuir, porque o X da Clara, com muitas pessoas, é exatamente a ansiedade, a autocobrança. Uma outra coisa que eu acho que fez muita diferença é você chegar no olho dela e falar, acredite, tenha certeza que você fez o melhor que você pôde e siga. E assim, lógico que a prova mas você tem que tentar. O cérebro é aquele que vai, né, só botando você. Ei, hoje é o dia do Enem. Ei, hoje é o seu dia. Né? Se não for hoje, é só o ano que vem. Esqueça, tente disfarçar, tente enganar o seu cérebro. Hoje é mais um simulado. Qual a diferença do simulado? Assim, né? É uma prova de tantas questões, de isso, aquilo, outro. Tenta, quando começar a ficar nervosa,
respira, vai fazendo, né? Que tem, eles também ensinam a ter uma forma de você voltar a concentração, diminuir, que não adianta você, não, eu não posso parar. Pode e deve parar para voltar ao centro, para continuar a fazer questão. Porque se não entender que tem que ser diferente, porque esses detalhes que vão fazer a diferença no final, aí vai sempre dando cabeçada, digamos assim, né? Pelo que eu percebo no que a senhora está argumentando, eu sinto que no segundo momento, após a frustração de não ter conseguido de primeira, o foco foi no autocuidado. Isso, com certeza. Total. Ela fazia academia, ela fazia caminhada, ela fazia meditação. Sapateada, Ela né? se apresentou. No ano que não deu certo, digamos assim, nunca na galáxia ela faria isso. Ela se apresentou, teve que ensaiar, né, a dança, e se apresentou na sexta-feira, sendo que a prova era no domingo. Não faria, não. Nunca, né? Nunca. E assim, é muito, muito importante, realmente, a gente tentar tranquilizar, falar, filha, você fez o melhor, faça o seu melhor, se der, deu, se não der, tem outro ano. A gente fica, vai morrer dentro, né? Porque, assim, a gente não quer, porque sabe que vai sofrer, mas você tem que diminuir o peso daquele dia, né? Aí a gente ia andar com ela, não, vamos fazer a nossa caminhada diária do sol, de manhã cedo, fazia atividadezinha física, né? Fé também, lógico, sempre, cada um tem um conceito, mas para a gente fé, né? Deus sempre é muito importante também na nossa força, né? de esperança. E presença, olhar atento. Então, realmente foi intenso, tenso, mas foi enriquecedor dos dois lados. Eu aprendi muito. Então, a gente fazia playlist, vamos fazer todo o caminho que a gente faria se fosse o Enem mesmo. Não tem aqueles simulados que simulam, né? Como diz o nome, o Enem, a hora igual, a quantidade de prova, tudo. Então, vamos fazer de conta que é. Então, aquela playlist que ia pensando, que dava força, para quando chegasse no dia, ou seja, isso é uma estratégia, né? Quando chegasse no dia que a gente fosse para a prova, é como se a gente tivesse indo simplesmente para mais um simulado. Essa estratégia que a senhora está falando, eu acho que ela é o ápice de qualquer profissional de saúde mental, de inteligência emocional que acompanha pré-vestibulando. A gente chama isso de previsibilidade de prova. Então, é justamente isso, pensar como vai ser no dia, né? Eu vou acordar de que horas, o que é que eu vou fazer, o que é que eu vou comer, o que é que eu vou conversar, o que é que eu vou ouvir, como é que eu vou até o momento de prova. Isso, porque você não é pego de surpresa, né? E também que a previsibilidade também de prever, não é pensar negativo, mas é prever, se acontecer isso, o que é que eu vou fazer? Né? Se sei lá, bloquear na redação, qual é a estratégia que eu tenho? Já prever o que é que você vai fazer. Estou bloqueada, estou aqui, levanta. Então, eu vou levantar, eu vou no banheiro, é um tempo de eu... Você tem que saber que você tem que dar uma desconectada para poder realinhar os pensamentos para voltar. Não adianta ficar insistindo, porque quanto mais você insiste, mais a ansiedade volta. E tome autocuidado, né? Porque agora a senhora está trazendo um outro termo que também é muito técnico para a gente. Construção de repertório emocional. Porque, assim, se eu travar em redação, o que é que eu vou fazer? E na química, e na física, e na matemática. Então, até simular isso e pensar, vai no banheiro, lava o rosto, ou faz a panturrilha, ou fecha os olhos, faz uma prece, faz uma oração, ou simplesmente tenta meditar ali 5 minutinhos. Não adianta tentar ir na força. Então, além da previsibilidade de prova, a senhora ajudou na construção de repertório emocional de situações de conflito. Com certeza. E isso fez tudo, assim... O conjunto, não foi Valéria, lógico, nem Valéria, nem Rogério, né, nem pai, nem mãe, família, mas o conjunto de tudo isso, dos profissionais, como foi você, que é uma bagagem, né? A gente, é um somatório. Nós né? somos, né? Nossa mochilinha de experiências e conhecimento está tudo lá, entrando, e você conecta tudo que você aprendeu durante sua vida até ali, a vida curta dela, né, 19 anos, mas você tem que saber e tem que ter também... Está aberto para isso, para lembrar que você tem outras coisas e, lógico, escutando quem mais ama, né? Com os pais, hoje em dia. Eu acho que sempre, né? Sempre. E, assim, Clara tem uma mãe médica e um pai médico. Então,
automaticamente... Eu acho que dá pressão, né? A cobrança... Apesar de que a gente não cobra, nunca cobrou. Mas eu acho que ela mesma, né? É natural. É natural que não posso. E baseado nessa situação vem a minha terceira pergunta. Porque no caso, o que é que eu penso? Nos meus atendimentos, parece que toda vez que o pai e a mãe tenta se aproximar para entender o processo, primeira coisa que o filho destaca na cabeça dele, né? Isso é experiência de consultório. Uhum. Primeiro, é porque ele está gastando dinheiro. Segundo, é porque ele está me pressionando. Terceiro, eles nunca entendem o meu processo. Quarto, eles só chegam para cobrar. Então, teve momentos da senhora sentir no olhar ou até na reação que ela estava se sentindo realmente pressionada, não da parte dos pais, porque vocês tentavam de tudo munir ela com o que há de melhor diante das condições de vocês e serem presentes. Mas ela, como aluna, a senhora sentia que de vez em quando ela ou tentar fazer mais do que o necessário para tentar, por causa dessa régua de ter 2 pais médicos? Assim, eu acho que eu particularmente não acho... Você falando agora, eu tentando não, será? Mas assim, com certeza que ela tem uma autocobrança muito grande, não sei de onde, porque isso eu posso afirmar de pé junto. A gente não cobrava, muito pelo contrário. Na época da escola, ela se cobrava muito. As amigas dela até falaram, eu queria ter uma mãe assim, porque eu mandava ela parar de estudar. Para, filha, tá bom, vá descansar, vá fazer alguma outra coisa. E a menina fala, como assim, tia? Minha mãe manda estudar e eu estou mandando parar. Porque eu sempre enxerguei que não é só estudar, que você tem que ter, né? A saúde mental é tudo, não adianta estar só ali. Você tem que estar tranquila, na época eu nem sabia dessa parte toda de neurociência. Era só sentimento de mente que sabia que não pode ser. A gente tem que ter outros tipos de experiência que não só estudar. Então, eu sempre fazia o contrário. Mandava ela, não cobrava por nota, por empenho, por destaque. Muito pelo contrário. Eu acho que essa história de aluno de destaque, eu já comentei, eu acho que até prejudicou em parte. Assim, é como se dentro dela, eu fui uma vez, eu tenho que ser de novo. Ela para ela, né? Mas não sei o que é que passava na cabecinha dela, não sei se ela... Não sei, o mundo da cabeça de cada um é muito intenso, mas eu não lembro, assim, dela se cobrar ela mesma. Agora, de por que está gastando, não, da gente está cobrando, até onde eu sei, não. Ela não me contou. Ela não me contou. Mas eu acho que a partir do momento que você flexibiliza do fato, assim, quando você fala, que às vezes as coisas não estão tão expostas. A gente acha que eles sabem, e eles estão pensando exatamente o contrário. Mas a partir do momento que você realmente olha no olho e fala, filha, não tem problema. Qual é a pior coisa que pode acontecer? Não passar. E se não passar, o que vai acontecer? Começar de novo. Então, tudo certo. Faça o seu bem feito. Vamos lá fazer o que a gente tem certeza que você fez o melhor que você pôde. Confie no processo e faça o que tiver que fazer. Quando você tenta diminuir essa pressão, porque eles sempre, né? Eu acho que na cabeça deles, eles querem... Adolescente, por mais que não pareça, mas eles querem a admiração dos pais, eles querem, né, mostrar, por mais que a gente não cobre, acho que eles veem olhar da gente como a gente fica orgulhoso quando eles conseguem alguma coisa, né? Parece que o amor aumenta, né? Na cabeça deles. Na cabeça deles, mas não é assim. Então, acho que falar que não tem esse peso, que não tem problema, agora, lógico, a gente cobra se está vendo... que não era o caso muito dela. Na primeira vez, eu acho que via mais ela assim, procrastinando um pouco mais, né? Aí a gente fala, filha, não tem que estar estudando, não. E aí aquilo, né? Mas deixa que se tiver que ser, vai ser. Foi que quando não deu, e aí ela aprendeu que tinha que ser diferente, né? E aí foi, mas acho que não, viu? Acho que não. Pensando um pouco no pai que está assistindo a gente, ou até no aluno, hoje, com conhecimento da experiência que a senhora vivenciou o tempo todo com Clara, do fato de ter que se reinventar, né? Porque agora não adianta só ser mãe e utilizar a intuição, precisava de ferramentas. Isso.
né? Então, buscou na neurociências, buscou na meditação, buscou na atividade física, começou a recomendar, né? E também a direcionar ela com outros profissionais. Se a senhora fosse reiniciar agora o trabalho com a Clara, que conselho a senhora deixa aos pais? Por onde começar? O que fazer? Como atender diante da experiência que a senhora construiu? Primeira coisa, eu acho que ter uma mente bem aberta e entender como é o seu filho. Que eu não sei se a gente só pai consegue ter essa flexibilidade de entender o que é que seu filho precisa, né? Porque cada aluno, cada pessoa é de um jeito. Não adianta eu vou colocar igual que o outro está fazendo, porque cada um tem uma necessidade, cada um tem uma dificuldade, né? Então, se for possível, colocar num profissional que consiga, que tenha essa expertise de entender, né? Porque tem aluno que precisa da base, tem aluno que precisa do emocional, tem aluno que precisa da atenção. Então, eu acho que tem que entender, ouvir o seu filho com a necessidade. Seu filho vai falar uma coisa, mas nem tudo que ele fala, né? Pode ser que nem ele tenha o conhecimento. Falar com um profissional que entenda disso, que vai fazer o teste, que vai ver onde precisa ajustar, e acreditar. Tem que estar com um profissional ou uma equipe que você confie no processo. Porque aí você entrega, lógico, você entrega, mas participe dos acontecimentos, porque senão choca. Sabe aquela história da matemática? Quando eu fui ensinar para eles, hoje em dia, matemática é diferente do pega emprestado, não sei o quê. Então, se você está querendo ensinar ou o que você aprendeu lá para trás, junto com o novo, não vai dar certo. Então, desconstrua, ouça, né? Ouça bem tudo o que está acontecendo, participe do processo para poder ajudar. Porque se eu não soubesse as coisas que ela estava ouvindo, o que estava ensinando, eu não teria ajudado tanto, né? Porque quando ela estava tentando passar um pouco da hora, eu falei, filha, está lembrada que o sono é inegociável, você está lembrada do processo, não adianta você estudar, né? Uma outra coisa, não adianta você fazer 100 questões de uma coisa, porque o assunto é infinito, né? Não tem como você fazer 100 questões de uma matéria. Tem que saber que você tem. Acredite do que aqueles que estudam, aqueles que têm o know-how, está falando. Você vai fazer 20 questões desse assunto, vai voltar nela, né? Vai fazer as revisões, que é super importante, como você mesmo fala. Então, tem que acreditar no processo e tem que saber o que está acontecendo para poder ajudar quando vê que ela não está indo só para dar uma... Está lembrada disso? Já fez sua meditação? A sua caminhada? Quando fala, não posso... Você está lembrada que o exercício é bom porque vai fazer isso, aquilo outro? Só para você estar entendido do que está acontecendo, para poder ajudar e dar aqueles toquezinhos sem ser muito invasivo, porque ali é uma bomba para se explodir, né? É uma bomba chiando. É uma bomba... Mas que bom, porque assim, quando a gente para pensar, e cabe a você, pai, estar atento, né? Pai, mãe... Não adianta só sondar no dia que for fazer a transferência do valor para o pagamento das mensalidades. É participar ativamente do processo. É fazer perguntas meio que despretensiosas, né? Não aquelas perguntas já querendo resultados. Entender que nem sempre quantitativo é qualitativo, né? E eu acho que o principal, eu só construo uma rotina de estudo para um aluno depois que eu verifico 3 coisas. Primeiro, estágio de aprendizagem, porque tem aluno que não está pronto para estudar tanto. Segundo, como esse aluno aprende, né? Porque tem gente que aprende melhor ouvindo, outro vendo, outro escrevendo, né? Apesar que o escrever tem que estar em tudo, por causa da construção de memórias. E terceiro, o perfil comportamental. Isso. Às vezes é o gato, ou influente, então é muito mais sensível aos movimentos emocionais da família, do contexto de amizade, gosta de estar junto. Às vezes é um tubarão, né, o dominante, é resultado. Às vezes é o lobo, é o organizado, o metódico, e às vezes é a águia. A águia é o voador, tá lá na frente, tá aqui torcendo, um dia o milagre vai acontecer, e aí você tem que puxar, ei bicho, amarra aqui essa águia num pedaço de madeira, vamos pro básico. Então, esse conhecimento e a participação do processo, né? E levar na aula, fazer as fugas, dia da beleza, o almoço de surpresa. E acolher, né? Acolher porque eu acho que também é importante, porque
acolher e atuar. Porque, assim, quando você acolhe, né? Porque tem que entender que é altos e baixos, né? Às vezes você vai eles fazem um simulado, vão super bem. No outro simulado, ele cai. Aí ela vai lá para baixo. Você está para morrer, assim, preocupada. Não deixa de estar preocupada. Será que está acontecendo alguma coisa? A ansiedade está aumentando ou se não está conseguindo entender, né? Mas você tem que disfarçar. Você tem que atuar. Não, filha, é assim mesmo, né? Calma, tenha calma. Foi só isso não é o que você só foi naquele momento assim. Vai rever onde foi o erro. Não é assim que ensina? Tem que encarar. Agora não pode falar, foi ruim, vou passar para frente. Não, tem que encarar tem que olhar, não tem um autoconhecimento, tem que ter o autoconhecimento da prova também. Onde foi que eu errei? O autodiagnóstico, né? Onde foi que eu errei? Foi o assunto que eu não sabia, eu não prestei atenção, foi falta de atenção, né? Tem que encarar ali e seguir em frente. Então, a gente tem que acolher e tem que atuar. Porque a gente não pode também ficar desesperada, nem chorar. Tem que ficar atuando ali, dizendo que está tudo bem, apesar do coração estar desse tamanho, com receio, né? Mesma coisa no dia de entregar a prova. Tudo certo, é que reza, volta na hora que ela sai, que entra a porta. Ai, meu Deus! Mas eu vou dizer uma coisa. Uma das primeiras coisas que eu faço para um aluno que não conseguiu é ele olhar para a prova do Enem. Muitos não querem, porque olham para lá como um movimento de fracasso. E esquece que investimento em educação às vezes leva tempo. E aí a senhora foi bem... A expertise está prontíssima, viu? O coach também, viu? Porque quais são os três... Coach dos filhos. Mas o principal profissional acaba sendo os pais, né? Então, o aluno ele erra uma questão por falta de tempo, por falta de atenção ou por falta de conteúdo. E aí mostram as três esferas, né? Tempo, gerenciamento, tempo de prova, mais simulados. Atenção, questões emocionais, né? Você não estava ali com a atenção motivada. E quando é pedagógico, é estudo. E olhar para a questão, né? E olhar para aquele movimento. Esse ano eu tive que pedir 3 vezes para um aluno olhar o Enem dela. E tive que fazer um ensaio mental, ela revivendo aquele momento, para a gente tentar descobrir onde foi que ela perdeu ali um pouco do equilíbrio e deu mais ênfase ao desespero. Mas é fundamental o acolher, respeitando as diferenças do filho. O que a gente precisa lembrar é que o filho, no final das contas, ele é a soma dos esforços dos pais, né? Da presença, da ausência, de um não, de um sim, de uma palmada, de muito mimo, de ausência de mimo. E muitas vezes, quando a gente olha para os nossos filhos, nós estamos vendo as nossas potências, mas muito mais os nossos defeitos que eles absorveram como esponja e gerir essa situação. E eu acho, e a psicologia explica, né? Quando você enxerga a transferência, aí você fica chateado com aquilo, mas você nem sabe, é inconsciente. Mas você está chateado porque você está se enxergando ali, né? Em algumas situações. Então, acho que é isso mesmo. A gente chama isso de teoria do espelho de Lacan. Agora, quando não esqueçando de tudo, que apesar de ser o conjunto, a gente não pode esquecer que apesar dele ser um conjunto de todos os momentos e de tudo que viveu com pai e mãe, principalmente até os 19 anos, ele é um ser individual. Então, a gente tem que respeitar também ele como um ser, né? Que às vezes a gente quer botar nossas expectativas em cima dele e não aceita, às vezes, o ponto de vista. Nem sempre... A maioria das vezes a gente está certo, né? Mas nem sempre. A gente também tem que dar o tempo e um pedacinho deles, né? Tem que deixar. Porque, infelizmente, muitas vezes a gente não educa os nossos filhos com perspectiva de tempo de curto, médio e longo prazo. Então, a caminhada para um vestibular de medicina pode durar no mínimo 10 meses, ou pode durar no mínimo 2, 3, 4, 5 anos. E eles vão oscilar, né? A gente que trabalha com curso, com isolada, a gente diz o seguinte: janeiro tá todo mundo naquele fogo, fevereiro todo mundo se matriculando, março, abril, maio. No finalzinho de maio até o meio de agosto, junto com o inverno, parece que eles querem esmorecer. Aí, no finalzinho de agosto, acordam com um senso de urgência, preciso. No desespero, não consegue nada, né? Não consegue raciocinar, não consegue fazer. Em algum momento, vamos lá, eu sei que tinha a doutora Valéria, né? A mãe Valéria,
na frente e tinha a mãe e o pai, Valéria e Rogério, no quarto, tentando encontrar uma forma. Qual foi o momento mais desafiador para a senhora? Nossa. Ou os momentos, né? Não. Eu acho que o mais desafiador, aí a gente vai entrar naquele assunto, foi quando eu vi que ela estava muito bem, andando muito bem nesse ano. E quando eu vi essa história do tal do bônus regional, né? Um ano antes, na verdade, eu falei, poxa, né, porque eles queriam voltar 100%, ter feito todo o ensino médio em Alagoas, né? E ela tinha passado um ano fora, né? E eu falei, como assim? Ela estudou tanto, tá? 2 anos, ela é alagoana, e eu tive que disfarçar, né? Porque eu não podia falar. Se falasse isso, foi o quê? Um mês antes do Enem, quando surgiu essa história, e que seria os 2 completo, o ensino médio completo, né? E parece pouco, 3%, mas bota você lá para baixo. E eu não achava justo, porque ela é alagoana, é daqui, né? Ela estudou sempre aqui, por ter saído um ano e voltado. Esse, para mim, foi um momento desafiador nesse sentido, de ter que segurar, de não falar, a gente lá no quarto, disfarçando. Não sei se foi isso que você falou, mas assim, porque eu lembrei, porque realmente para mim foi... Nossa Senhora, eu chegava com dor de cabeça, ia dormir, quando acordava, e ela, o que foi? Não, nada, tá tudo bem. Você tinha que disfarçar, não podia falar, não podia deixar ela ver nada para não estar ouvindo nada, porque ia desestruturar ela totalmente, né? Você fazer uma prova, porque quando ela soube, no outro ano, quando surgiu a primeira, ela olhou assim para mim chorando e falou, eu estou estudando para quê? As pessoas estão querendo me colocar, não estão deixando, estão querendo me expulsar do meu estado, não estão deixando eu estudar. Aí aquilo acabou com o meu coração, né? Assim, aí quando chegou mais perto dessa prova, saber que realmente foi aprovado e que seria só o completo, foi quando eu corri atrás para tentar ver se conseguia que eles entendessem que tinha que fazer de forma diferente, colocar pelo menos os 2/3, que tem várias situações, né? Pessoas que tem que sair para fazer um tratamento fora, ou que foi estudar, ou pais, filhos de militares ou professores que têm que sair para fazer um curso e voltar, que não era justo. Eu ainda acho que tem outros detalhes que podem até se ver. Mas ali foi tenso, tá? Ela não queria falar, viu, gente? Mas ela engajou na campanha para a questão do bônus regional ser mais heterogêneo. Isso. E a gente fala de 3%, mas se a gente for olhar a nota de corte na federal, 785. 3% dá quase 24 pontos. É muita a pessoa coisa, vai para 700, vai para 809. Você perde por décimos. Tem 3, 4 pessoas na sua frente por décimos. Assim, parece pouco, mas não é. Só quem não está por dentro que acha que não, besteira. Fora que ainda tem, assim, a gente não vai falar se é bom, se é ruim, não quer nem entrar nessa seara, mas 50% das vagas já são destinadas para um programa de cotas. Então, quem concorre na ampla concorrência já concorre com menos. E ainda não ter direito ao bônus regional é muito complicado. Não tem meio... Né, tem formas, talvez, de diminuir um pouco essa... Que foi o que eu tentei, lógico, por tentativa... como é que fala? Interesse pessoal, por causa da minha filha, mas também por justiça, né? Eu lembro que eu, nessa minha luta no Instagram, assim, conheci uma menina que estava desesperada. Falou, eu estou estudando, eu estou tentando há 2 anos, eu sou daqui, fiz até o 8º aqui, minha mãe teve que se mudar com um novo marido para Sergipe, ela fez até o 8º e lá ela fez o 1º e o 2º. E ela falou, como é que eu vou fazer? E essa não entrou. Entendeu? Porque quem fizesse o Enseja, né, que fala, se mostrasse que tivesse todo o ensino fundamental aqui, consegue. Ou então, 2/3, no mínimo 2/3. Então, uma alagoana, que por acaso na vida dela não conseguiu, teve que sair daqui, ela perdeu o direito, apesar de ser alagoana, de uma vaga. Porque sem esses 3%, nada dá para englobar todos, mas eu acho que aos pouquinhos dá para se pensar, né? Mas curso de alto nível, qualquer ponto é vantagem, né? E assim, a senhora falou interesse pessoal, mas a gente viu que o que a senhora queria
era atender também, era um critério mais heterogêneo que pudesse envolver mais as especificidades. Isso, porque tinha muita gente. E mesmo assim ainda ficou de fora. A gente ainda conseguiu também colocar o ensejo, por causa do pessoal do IFAL, né? Conseguiu, na verdade, não conseguiu. Conseguiu abrir a discussão, que foi na reunião do conselho da faculdade, né, da UFAL. E, nesse momento, outras pessoas puderam falar também, né? Expor a situação e ser aceito e ser votado, né? Foi votado lá o que podia. Aí, mas foi bom, muita gente, né, conseguiu, acho que foi bom. Assim, é difícil julgar, né? Mas também não é justo você chegar aqui, quando você vai para a universidade, e ter a maioria de fora. De fora. Né? É complicado. E outros estados já estão executando essa mesma política para tentar privilegiar os seus. Mas a gente está chegando ao fim, né? Passou bem rápido. E meu último pedido para a senhora é: o que é que a senhora poderia deixar para os nossos pais que estão nos assistindo hoje com relação a esse processo, a tudo que a senhora, diante de tudo que a senhora disse, mas que tipo de mensagem a senhora pode deixar para eles com relação às dificuldades que, às vezes, o adolescente não sabe, mas muitas vezes o que falta para o pai é ferramenta. Né? O amor está lá em excesso e às vezes a gente erra. Às vezes até o amor faz a gente errar. Perfeito. Né? Porque às vezes a gente quer ajudar demais ou a gente quer evitar que eles sofram e isso não faz bem para eles, né? Então, o que eu posso deixar, né, como mensagem, experiência, né, é acolher, tentar entender, tentar procurar conhecimentos para poder ajudar e confiar, né? Confiar e conversar e buscar ajuda quando for preciso, seja na parte, todos os pontos, né? A gente tem que ficar ligado a todos os pontos, né? Na parte emocional, ver o que é que pode dentro de casa mesmo fazer, ou pedir ajuda a um profissional, se é na parte pedagógica, alguém que possa ajudar para entender o processo de como estudar e principalmente estar presente e não só presente de corpo presente, mas presente de olhar atento e acolher no que for preciso. O meu primeiro aluno, como coach, sem ser coach, né? Porque foi o Alexandre que deu um empurrão, disse assim: bicho, não tem Maceió, estude, se especialize, vá atrás das coisas. Mas teve um momento com o Alexandre com o Alexandre e a dona Sueli, que despertou dentro de mim uma compreensão dessa vitória, que eu acho que a senhora sentiu isso também na pele. A aprovação em medicina é a aprovação de família, é a aprovação de time, é a aprovação de grupo. Isso é verdade. E aí eu lembro que na hora que ele e a Sueli foram raspar o cabelo do Lucas, que foi meu primeiro aluno nesse processo como coach, eles choravam. Eles estavam ali dizendo assim, através do comportamento eu senti, o Lucas venceu, o Lucas se esforçou, ele pagou o preço, a gente também. Então, mas realmente é muito suado, é muito intenso, é muito desgaste, é muito amor, a gente se dá, mas depois que passa, e lógico, mesmo quando não passa, ou quando passa, melhor ainda, parece que você fica tão cansada, porque parece que, né, a adrenalina, o cortisol lá no alto vai segurando você, mas quando passa, você, nossa senhora, parece que sugou todas as suas energias. E diz assim, já encaminhei falta o outro. Um passinho, né? Só o primeiro passo, tem muito chão para correr. Mas, você que nos assistiu até aqui, anotou, né? Se você, pai, estiver precisando de ajuda, procura um profissional, um psicólogo, um coach, alguém que possa nortear a sua abordagem, né? Cursos que possam te dar conhecimento de como ser mais assertivo na jornada. Não é fácil. Eu costumo dizer que a adolescência é a melhor, pior fase. Por quê? É a melhor fase porque tudo é muito, muito colorido, é muita paixão. É a pior fase porque o córtex pré-frontal não está desenvolvido. E aí a gente é muito cabeça dura, quer fazer do nosso jeito. E por incrível que pareça, um dos meus desafios quando eu acompanho um aluno é tentar regular quando surge o filtro de comunicação entre os pais
e o pré-vestibulando. Sim, importantíssimo. Porque quase sempre ele acha que é pressão ou custo, quase sempre eles, por excesso de amor, acabam muitas vezes descarregando o que não deveria. Mas, não é só o pré-vestibulando que precisa de amparo, que precisa de ferramenta, que precisa de ajuda. Você, pai, também precisa para poder se inserir de maneira assertiva no processo. E eu estou muito feliz de ter compartilhado esse momento com a senhora. Também de poder estar aqui e agradecer também, né? Tanto em ter essa oportunidade, como agradecer aqui pela sua... Que eu lembro que quando eu liguei para você, também já estava sem saber, né? Em vê-la, estudando no primeiro... sem muito norte, e você deu um norte para ela. Agradeço. E eu imagino o quanto a senhora está contribuindo com as pessoas que estão nos ouvindo, porque a gente pensa muito em pedagógico, a gente pensa muito em simulado, a gente esquece o emocional e esquece os pais. Pode esquecer. Não pode, de jeito nenhum. Tem que estar ali, senão não adianta. Não adianta. Então, gente, eu agradeço a sua atenção, agradeço o seu like, né? Porque tem que curtir, tem que colocar lá um joinha. Depois, indica para todo mundo que você perceba que está precisando. Um momento como esse é muito válido. A gente precisa olhar o pai como também um pré-vestibulando por osmose, vamos dizer assim, né? Porque essa fase ela vai ter um significado surreal durante toda a sua história e a história dos seus filhos. Então eu agradeço demais, foi muito bom. Até a próxima, viu, gente? Tamo junto.